Oi, queridos, professora Gabi. Vamos para uma resolução agora sobre o reino fungi. Temos muitas coisas para conversar aqui e tirar as dúvidas também, né? Vamos para a nossa primeira questão? A primeira questão está falando ali de uma diversidade, né? De cogumelos, leveduras, orelha de pau e vários tipos de bolores. E ele fala assim: são importantes na cadeia alimentar, pois constituem um dos agentes decompositores da matéria orgânica, sendo úteis também na alimentação humana, na indústria e na medicina. Sobre esses seres, os fungos, podemos dizer corretamente que, vamos lá? Letra A. São heterótrofos, que possuem grande quantidade de cloroplasto em suas células. Queridos, eles sempre vão bater nessa tecla com vocês, eles sempre vão insistir que fungo faz fotossíntese, né? Então, se tem a palavrinha cloroplasto, a gente já remete ali que automaticamente ele tem a clorofila dentro dele. Então, a gente sabe que essa A está errada porque eles não vão ter, né? Os fungos são heterótrofos. São na maioria autótrofos, já começou a frase já dando spoiler, né? E responsáveis pela devolução de matéria inorgânica ao ambiente. Então, de novo, ó, a maioria autótrofo não é. Possui amido como substância de reserva e todos são microscópicos. A gente sabe que existe fungo macroscópico, né? Tá aí o champignon para reforçar essa informação. Então vamos riscar aqui, desculpa gente, todos. Muitas espécies são causadoras de doenças como malária, tétano e a tuberculose. São doenças fúngicas. Malária é protozoária, né? Uma protozoose. Tétano é uma bacteriose. E a tuberculose, a gente tem ela relacionada também com uma bacteriose, né? Então, nenhuma delas aí deu fungo. Então, só sobrou para a gente a nossa alternativa é. São heterótrofos e aclorofilados. Muito bem, então tá aí a nossa primeira questão de fungo e a nossa alternativa é. Muito bem, vamos continuar? E a questão 2 fala o seguinte, ela vem aqui contando uma historinha, né, sobre os fungos, e aí ela fala assim: as hifas, filamentos microscópicos desses fungos, desenvolvem-se no solo, onde se enrolam e às vezes penetram nas raízes das árvores, formando as chamadas micorrizas. Estudos recentes mostram que as plantas se beneficiam dessa associação, especialmente se o solo for pobre nos minerais de que elas necessitam, principalmente porque esses fungos, então vou só marcar aqui micorriza para vocês não esquecerem, tá? Então vamos entender. Quais seriam os benefícios para a plantinha e para o fungo? Atuam como decompositores e estabelecem com as plantas relações de parasitismo na troca de nutrientes. Micorriza, ela é uma característica muito marcante na biologia, né? Porque ela é uma relação ecológica, né? Ela faz parte de uma relação ecológica, que a gente chama isso de mutualismo, então não é parasitismo, tá? Vamos tirar aqui. Para quem não está lembrando, o mutualismo é uma relação harmoniosa, ela é benéfica, em que os dois indivíduos vão estar sendo beneficiados, porém é uma relação obrigatória. Se eu separo esses indivíduos, eles podem morrer, tá? E pode ocasionar danos, claro, né? O indivíduo está morrendo, mas sempre associa com que é uma relação obrigatória e benéfica, tá bom? Vamos para B. Realizam fotossíntese e liberam para o meio ambiente a matéria orgânica presente em suas hifas clorofiladas. Bem filosófica essa frase, né? A gente já começa vendo os erros, né? Desde o início. Então, não. Estabelece um tipo específico de associação ecológica, o comensalismo, não é uma relação comensal. Para quem não está lembrando, relação comensal é quando só um indivíduo é beneficiado e o outro ele é neutro, né? Para ele tanto faz como tanto fez. A gente tem aí como característica bem forte o tubarão com a rêmora, né? Eles sempre colocam esse exemplo para vocês, tá? D. Liberam antibióticos? Ok, né? Tá aí a penicilina, né? Substância que matam as bactérias, ok, mas matam as bactérias no solo e que impedem a absorção dos sais minerais pelas raízes das plantas. Querido, não é essa a relação. A gente sabe que os fungos podem produzir os antibióticos, tá aí a penicilina que salvou tanta gente, salva tanta gente, né? Foi o nosso primeiro antibiótico descrito, mas essa
relação que ele fez aqui, que impede a absorção dos sais minerais, isso daí não tem nada a ver com a produção de antibiótico, tá bom? Então, sobrou para a gente a letra E. As micorrizas aumentam a capacidade das raízes absorverem os sais minerais do solo e se beneficiam pela obtenção de substâncias produzidas pelos vegetais. Tá aí uma relação bem bonitinha, né, dos dois se ajudando. Como que acontece essa absorção, né, dos minerais? As hifas, gente, elas liberam enzimas no solo, no substrato. Então, essas enzimas catalisam um produto e facilita ali a absorção. Então, por isso que tem essa troca aí entre eles, tá? Então, só para explicar para vocês. Vamos para a nossa próxima questão? Aqui a gente tem a questão 3, que está falando também de uma relação, né? Vamos lá. O reino fungi é representado por organismos unicelulares ou pluris, sendo encontrados nos mais diversos tipos de ambiente. Em relação à organização celular, marque a opção exceto. Então vamos lá. As formas multicelulares originam grandes fungos multicelulares, como os cogumelos, que podem assemelhar-se a plantas, mas diferentemente da maioria das plantas, não conseguem realizar a fotossíntese. Perfeito, tá ok. Vou colocar um ok aqui, só para a gente não se perder, que a gente está procurando a errada, né? A célula fúngica é formada por uma parede celular que confere formato e proteção ao fungo. Perfeito. Apresentando como constituinte base a quitina, além de glucana e proteínas. Tá certo. Gente, glucana é só uma outra molécula que a gente tem ali rica em carboidratos, tá bom? Mas tá certo. São organismos eucariontes heterotróficos que obtêm nutrientes através da absorção de soluções de materiais orgânicos no ambiente, seja no solo, na água salgada, doce, de um hospedeiro animal ou vegetal. Tá certo, perfeito. Lembra que fungo também pode ter uma relação de parasitismo, né? Agora, gente, vamos para a alternativa D. A membrana citoplasmática é uma bicamada lipídica com proteínas transmembranas associadas que controla a entrada de substâncias. Possui como principal esteroides presentes o ergosterol, então foca nesse nominho aqui, essencial para a sobrevida dos fungos e principal alvo dos agentes antifúngicos. Queridos, essa D também está certa. Ergosterol é um lipídio e ele é precursor da vitamina D, né? Que faz jus até ao próprio nome da vitamina, né? Existem várias nomenclaturas de vitamina D e o ergosterol é um deles. Olha que maravilha. Então, sim, está certo. Então, só sobrou pra gente aí a letra E. Possui célula eucariótica? Ok, fungos têm. Com presença de núcleo, citoplasma, membrana citoplasmática, parede celular formada basicamente por peptidoglicano. Olha o errinho aqui, ó. Ó o errão, né, na verdade. Porque a gente sabe que esse carboidrato ele é encontrado na parede celular das bactérias. Nos fungos, a composição é quitina e a própria questão dá um spoiler sobre isso, porque a gente viu. A gente vai já achar aqui. Mas tem aqui a composição, né? A gente já passou por essa leitura ou foi na questão anterior? Então, foca na composição. Só quem tem peptidoglicano são bactérias. Então, tá aqui o nosso erro, né? Um heteropolissacarídeo constituído por 2 tipos de açúcares e alguns aminoácidos. Então, o nosso errinho aí tá na letra E mesmo, né? Se tu ler, pode até passar batido, né? Mas tá aí. Vamos para a nossa próxima questão? Bom, temos aqui um outro enunciado, né, trazendo várias informações aí sobre os fungos, mas a gente pode ir direto para as frases, né? Ele quer saber o seguinte: analise as afirmativas abaixo corretas. Vamos lá. Os fungos e os protistas podem ser unicelulares ou pluricelulares. Queridos, tomem muito cuidado com isso, porque quando eles colocam protistas, eles estão remetendo ao reino protista. Quem está dentro do reino protista? Algas e protozoários. Então, algas podem ser tanto uni como pluri, e os protozoários são somente uni. Então, sim, essa primeira frase está certa, porque a gente tem fungos uni e pluri também, né? Agora, olha a situação. Os fungos e os protozoários podem ser unicelulares ou pluricelulares? Aí estaria errado.
porque a gente sabe que protozoário só é unicelular. Então, cuidado na leitura, tá? Então, a primeira frase está certa. Então, já saiu letra E. Já saiu letra D. E a letra B. Olha que maravilha. Então, automaticamente, ele já diz para a gente que a frase 2 está certa. O reino Monera é constituído por seres procariontes. Sim, perfeito. Aí, vamos lá. Frase 3. Alguns fungos e bactérias podem ser utilizados para a fabricação de alimentos. Sim, perfeito. Vamos ver o erro, então, da 4. Os fungos e os animais são heterotróficos, né, ou heterótrofos, e possuem tecidos organizados. Queridos, fungo não tem tecido organizado, tá? Ele tem hifas. Então, muito bem. Vamos ver só para confirmar a informação. Perfeito. Tá aí o nosso gabarito. Vamos para a próxima? Em relação aos reinos na natureza, marque verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. Os representantes do reino plantio são multicelulares, eucariontes e autótrofos. Certo. Vamos colocar um verdadeirozinho aqui. Tchutchu. O reino fungi engloba organismos unicelulares e multi, eucariontes e autótrofos. Gente, vocês estão vendo que eles batem na mesma tecla? Tá? Então, eles vão insistir nisso, insistir. O reino Animalia é representado por organismos multicelulares, eucariontes e heterotróficos. Verdadeiro. Os representantes do reino Protistas, de novo, ó, são uniomulti, procariontes e autótrofos. Temos um probleminha aqui, na verdade, vários, né? Porque, primeiro, procarionte não serão, eles são Lembra que procarionte são as bactérias. E autótrofos a gente só tem algas. Tá? Algas são autótrofas, protozoários não. Tá? E ele está generalizando o reino, então tomem cuidado com essa informação. Então, nosso gabarito é letra B de bombom? Vamos lá. Prontinho, tá vendo, gente? Que maravilha! E aí a gente acabou. Olha como é bem prático e fácil o reino fungi, né? A gente só tem que ficar de olho nessas relações ecológicas e na utilização industrial deles, tá? Que são as questões que mais caem também. Gente, beijão, boas aulas aí para vocês, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Tchau!